Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha casa mais uma vez. E, gente, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: hoje vai ser um pouquinho diferente a conversa aqui. Como vocês sabem, eu estava fazendo a minha meditação no livro de Oséias e eu concluí. O livro é curto, são 14 capítulos só. E aí eu vou fazer um geralzinho aqui com vocês do livro, enquanto eu dou uma varrida aqui na minha sala, porque na verdade eu já varri lá pra dentro, né, nos quartos. E aí eu tava pensando, sabe? Porque depois que eu concluí a leitura, eu acabei ouvindo uma pregação. Até vou deixar linkado aqui pra vocês, caso vocês queiram, do pastor Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele fez um geral sobre o livro de Oséias. E aí eu vou varrendo aqui enquanto eu falo com vocês, tá bom? Achei muito pertinente trazer esse assunto aqui, porque ele fala, o livro de Oséias, lembra que eu falei que nos primeiros capítulos Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta? Na verdade, existem especulações que quando ele casou ela não era uma prostituta, mas Deus sabia que existia a prostituição no coração de Gomer, que é o nome da mulher lá, de Oséias. Então, os 3 primeiros capítulos da Bíblia vai falar sobre a família de Oséias, sobre a infidelidade da esposa dele e a ordem que Deus deu de amá-la, mesmo ela sendo assim, né? Mesmo ela tendo o coração de, mesmo ela se tornando uma prostituta. Tanto que depois que ela adultera, os estudiosos e os pesquisadores, então eles falam que ela foi enviada para um lugar de prostituição. E aí Deus fala para Oséias para ir buscar a mulher dele naquele lugar. Ela passa por um tempo ali como se fosse uma purificação, né? Ele fala, ó, deixa ela ali para um lugar, um tempo para ela poder meio que se purificar, vai. E depois Oséias poder voltar a viver com ela, né? E isso foi feito na sociedade ali, todo mundo sabia e tal. Então, Deus fez com que a vida de Oséias fosse já a mensagem do que Deus tinha para o povo. Por quê? O povo de Israel, na Bíblia, né, é o povo que Deus separou para ele. Isso no Antigo Testamento. Era o povo ali que era o povo separado para Deus. O povo que foi consagrado para falar. Esse povo aqui é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Esse é o povo de Deus. No decorrer, no contexto daquela mensagem, do período de Oséias, é quando assim, Deus usa a figura da esposa dele para ser o exemplo, a figura do povo, que o povo se prostituiu com Deus. Por quê? Se prostituiu contra Deus. Porque eles começaram a adorar outras imagens, outros ídolos, né? Eles começaram a sacrificar os próprios filhos por causa do convívio que eles tinham com os povos pagãos, que não era o povo de Deus. E aí Deus fala assim, que tipo, eles se prostituíram no sentido de que eles adoravam outras imagens, eles construíam altares, eles fundiam ouro, prata, para construir imagens, e aí eles davam culto para essas imagens, eles sacrificavam para essas imagens. E assim, isso irou de Deus de tal forma, né? Só que aí no decorrer do livro, Oséias, ele é usado a vida dele para chamar a atenção do povo e exortar, e falar, olha, Deus vai castigar vocês, vai vir um castigo e tal. Só que quando Deus, ele ama, e no caso, o pai que ama não corrige, a Bíblia fala, né, que os pais não devem poupar a vara aos vossos filhos. A Bíblia fala isso, que a gente tem que ensinar os nossos filhos, se precisar dar um coro para ensiná-los, a gente tem que dar mesmo, não tem que poupar. É isso que a Bíblia fala. Porque se você aí você fala assim, ah, mas eu não tive um pai, eu não sei como fazer e tal. Pois Deus é o pai mais perfeito que existe. E aí ele, sendo pai, ele corrige. Então como que ele corrige a gente? Ele permite a gente passar por dificuldade, né? O povo não fala assim, ah, como pode? Por que que existe guerra? Ah, por que que existe coisa ruim no mundo e tal? Por causa da dureza dos nossos corações. Então Deus deixa a gente sofrer as consequências das más escolhas que a gente faz, dos atos ruins, para nos ensinar. Ele corrige, ele não deixa a gente isento das consequências dos nossos erros. Mas ele faz isso para vingar? Só vingança? Não. Ele faz para nos ensinar. É pedagógico. Deus é pedagógico. Como a gente tem que ser com os nossos filhos. Entende? Então, ele usou o profeta Oséias para chamar a atenção do povo. Falou, ó, vocês vão passar, vocês vão ser levados como escravos, vocês vão sofrer, vocês vão passar por tudo isso por causa Deus está irado com vocês, Deus está muito bravo porque vocês estão vivendo uma vida de idolatria e vocês estão
atribuindo a tudo que vocês têm de bom às imagens aí que vocês fazem. Quanto mais vocês são abençoados, quanto mais vocês colhem a colheita de vocês, mais vocês vão lá e enfeitam os ídolos, mais vocês cultuam essas imagens que Deus odeia, ele fica irado com isso. E hoje, qual que é a idolatria que a gente tem? A maioria de nós não chega ao ponto de construir uma imagem para a gente poder adorar, para fazer, né, isso daí. Mas sabe o que, que a gente faz, que eu acho que é pior? A gente idolatra a televisão, a gente idolatra o celular, as coisas que a gente vê, sabe, as redes sociais. E o pior de tudo, nós mesmos. Sempre que a gente se coloca à frente, quando a gente coloca o nosso conforto, a nossa vontade acima do que Deus quer que a gente faça, então isso é idolatria. E aí o profeta Oséias vai chamando, né, o povo para o arrependimento. Sempre falando, Israel, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Quando você fizer isso, porque olha o que Deus fala. Israel, quando você fizer isso, quando você se arrepender e voltar para o Senhor, eu vou curar suas feridas. Isso tá no último capítulo, mais no capítulo 11. Ele falou uma coisa que eu tive que parar e chorar porque eu achei maravilhoso. Ele falou assim, eu vou meio que parafrasear, tá bom? Ele falou assim, Israel, como que eu vou te abandonar? Eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu nunca poderia fazer com você o que eu fiz com os meus inimigos. O meu coração grita dentro de mim. Ai, como eu gostaria de te ajudar, Israel. Não, eu não vou castigar vocês conforme a minha ira exige. Eu sou Deus, eu não sou um simples homem. Ele fala. Eu não vim para destruir. E Deus fala assim no final, porque o povo vai seguir ao Senhor. Eu vou rugir como um leão para espantar os inimigos que estão ao seu redor. E vocês vão voltar para mim. Você vê, Deus, ele vai dar o castigo, mas não vai ser para sempre. Essa semana, o meu filho tem que decorar um versículo para o domingo. E aí ele falou assim, é muito comprido, eu não vou conseguir decorar. Aí, menino, né, gosta de ser desafiado. Aí eu falei para ele assim, então eu vou te dar 15 minutos e eu vou decorar também. Quem decorar primeiro ganha. Não deu 5 minutos, ele já chegou, já decorei. E o versículo fala mais ou menos sobre isso, tá? É Miqueias 7,18. Ele fala assim, quem, ó Deus, é como tu, como é que é? Quem, ó Deus, é como tu, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do teu povo, porque o Senhor não retém a sua ira para sempre, mas o Senhor tem prazer na misericórdia. É isso. É isso aí, tá bom? Não, ele não tá... O Henrique tá falando já no pé da letra, né? Ele tá falando certinho. Mas vocês entenderam o contexto? Quem é como Deus, que ele não retém, ele não segura a ira dele para sempre. Ele tem misericórdia, ele tem prazer de ter misericórdia de quem ele ama. E isso é maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Então, mais uma vez, gente, eu falo, na família sempre existe o perdão, tem que ter o perdão, tem que ter a misericórdia, tem que ter o prazer em estar em plena comunhão uns com os outros aqui, dentro da nossa casa. E porque assim, gente, quando a gente conhece a Deus e essa vassoura tá deixando lindo, né? O cenário. Quando a gente ama a Deus, quando a gente conhece o Senhor, fica mais fácil pra gente ter um norte da direção que a gente tem que tomar. Então, por mais que você não tenha tido um pai, não tenha tido uma mãe, alguém que te orientasse, alguém que fosse pra você um norteador pra você seguir, um exemplo a ser seguido, ou talvez você teve um pai, uma mãe que não foram bons exemplos, mas saiba que em Deus, gente... Conheça a Deus porque Ele vai te dar um norte, uma direção para você seguir, para conduzir a sua casa e a sua família. E é isso. Eu precisava compartilhar, não podia deixar de passar esse contexto para vocês. Se quiser saber um pouco mais sobre o livro de Oséias, você pode pegar a Bíblia e ler. Eu não tenho Bíblia. Baixa um aplicativo na sua Bíblia. Baixa a Bíblia, né, um aplicativo da Bíblia no seu celular para você fazer essa leitura. E se você quiser também, eu vou deixar linkado o vídeo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros com o estudo do livro de Oséias que o pastor Arival fez. Maravilhoso. Dia dos Namorados está chegando. Vocês já planejaram o que vocês vão fazer aí? A gente vai comemorar hoje é dia 6. E nós vamos comemorar hoje. O pessoal da igreja, alguns casais,
vão se reunir numa pizzaria para comemorar. Aí a gente vai, né? Então a gente já vai antecipar em uma semana a nossa comemoração. E dependendo, a gente até faz alguma outra coisa depois, no dia. O Dia dos Namorados, a gente comemora aqui em casa. Eu sei que tem muita questão da data comercial e tal, mas eu e o Júnior, pra nós, é mais do que isso. Porque foi literalmente o dia que a gente começou a namorar. Nós começamos a namorar, ele me pediu em namoro no dia 12 de junho de 99. Olha quantos anos já tem. E vai fazer 26 anos, né, que a gente tá junto. Pra gente é um motivo mais do que justo de fazer essa comemoração. E foi tão bonitinho, gente, eu nunca esqueço o jeito que ele me pediu namoro. Ele é uma pessoa muito simples e na simplicidade dele, ele me encantou. Nós saímos, olha só, a gente ficou na semana anterior, a semana todinha, conversando por telefone. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então a gente conversava por telefone. Aí nós combinamos de ir no cinema. Até então a gente não tava namorando nada. A gente combinou de ir no cinema na sexta-feira, era dia 11. E foi depois do nosso trabalho. A gente se encontrou no shopping, eu lembro, era umas 8 horas da noite. Mais ou menos, né? A gente saiu do trabalho e se encontrou lá naquele shopping. Entre comer o lanche e assistir o filme, ele me levou em casa. Já era mais de meia-noite. E aí no caminho, no carro, a gente foi conversando e aí ele falou pra mim, eu lembro até onde a gente tava passando, até qual é a rua. E ele perguntou pra mim, quer namorar comigo? Mas eu lembro da carinha dele até hoje, gente. É uma lembrança muito gostosa que eu tenho, sabe? O jeitinho, assim, que ele falou comigo, ele me encantou pela simplicidade. Desde o primeiro dia de namoro, desse primeiro encontro, o Júnior ele me laçou, assim, posso dizer, por causa do jeito dele, protetor, sabe? Ele me fez sentir protegida com ele quando a gente tava junto lá. Não me deixou pagar nada, me deixou muito à vontade com tudo. E eu tinha saído de uma experiência antes completamente diferente. Eu tive uma experiência muito ruim antes, sabe, de namoro. Que, nossa, o oposto de tudo, o oposto. E ele foi assim, nossa, ele foi um gentleman. Ele foi muito gentil, ele foi muito protetor. E todas as vezes que a gente sai, até hoje, ele é assim. Até hoje, jamais ele me deixa pagar uma conta, jamais se a gente sai pra alguma coisa só nós dois, ele faz eu me sentir importante, sabe? Ele faz eu me sentir uma princesa mesmo, né? Então, ele me encantou desde aquele primeiro momento. E aí no carro, ele me pediu namoro. Daí quando a gente chegou na minha casa, era já dia 12, aí ele foi lá no porta-malas do carro, que eu já tinha aceitado, né? Ele foi no porta-malas do carro, gente, tirou um buquê de flores pra me dar. E assim, eu fiquei tão surpresa. Aí eu falei, se eu não tivesse aceitado? Ele, você jamais saberia que essas flores estariam aqui, né? Mas assim, lógico que durante as nossas conversas, durante a semana, eu dei indícios de que eu tava interessada também e tal. Isso contribuiu, com certeza, pra ele fazer isso. Mas eu achei tão lindo. Aí tinha um cartão também, né? Naquela época, das flores, aí tinha cartão. E eu lembro que dentro do cartão tinha uma mensagem muito bonitinha. Ele deve ter copiado de algum lugar, eu acho, mas assim, muito bonitinha a mensagem. Eu lembro qual foi a mensagem até hoje, eu não vou falar pra vocês. Mas, quando eu abri o cartão, saiu uma borboleta. A borboleta saiu voando de dentro do cartão. Tomei um susto, foi muito engraçado. Mas eu tenho esse cartãozinho guardado até hoje e a borboleta, ela não voa mais, mas eu tenho guardado. É uma lembrança muito gostosa. Vocês têm lembrança de quando vocês começaram a namorar? Sabe que é bom a gente lembrar dessas coisas pra quando tem as dificuldades no casamento. E aí quando você volta pra essa lembrança, né? Até Deus fala, né, na Bíblia. Até na Bíblia também fala, quando a gente tá meio que esfriando de Deus, ele fala, volte pro primeiro amor, né? Porque isso aquece o coração. E aí, quando acontece alguma coisa que é normal acontecer no casamento, então vira e mexe eu lembro desse início. E aí eu já volto a olhar pra ele com aqueles olhos de antes, sabe? Com aquela, assim, decidida a... Não, eu vou relevar, deixa pra lá. Porque é o homem que eu amei, né? O homem que eu amo. E, é muito bom, é muito bom. Eu tenho lembrança boa do início, do namoro e tal. Eu gosto de lembrar e eu lembro com muito carinho.
Eu olho pra ele às vezes assim, ai gente, do nada, às vezes eu lembro, eu tô em casa fazendo alguma coisa, aí eu lembro, aí eu vou lá, do nada, eu vou e dou um beijo nele, abraço, falo que amei, fica até ele, o que aconteceu? Eu não senti vontade de te abraçar, e ele nem sabe que eu tô lembrando dessas coisas. O que vocês têm pra lembrar ali? Tem lembrança boa da época de namoro? O que vocês vão fazer no Dia dos Namorados? Deixa aí nos comentários. Estão passando aqui comigo esse dia que eu tô organizando a minha casa, organizando aí a rotina, né? Tô lavando a louça, que daqui a pouco eu vou preparar o almoço. E eu também tenho uma novidade pra compartilhar com vocês, mas eu tô só esperando um negocinho acontecer pra eu poder falar. No próximo vídeo eu vou postar já até gravei o vídeo, mas eu vou esperar, porque eu prefiro esperar o negócio se concretizar, né? Pra eu falar. Uma novidade pra mim é uma notícia boa. E como o vídeo é pequenininho e muitas pessoas que me seguem aqui são pessoas próximas a mim, então eu vou deixar pra fazer o comunicado oficial pra todo mundo aí depois, mas eu vou esperar concluir umas coisas pra saber que vai dar certo, né? E obrigada por estarem comigo, vocês que têm me acompanhado, tem aí um público pequenininho, mas que tem sido fiel, agradeço de coração. Alguém me falou assim, ah, tadinha, ela tá tentando ter um lugar ao sol. Fiquei meio chateada na hora que eu ouvi isso, mas depois eu falei, todo mundo quer ter um lugar ao sol, por que não? Né? Não tinha pensado nisso. Quando eu comecei esse canal, eu falei pra vocês, se você não viu, vai lá ver o primeiro vídeo, eu explico. Eu comecei por causa de um curso que eu tava fazendo, que eu ainda nem finalizei, o curso é meio gigante, o curso de marketing digital, e uma das coisas foi que eu fui desafiada no curso a fazer o canal, sabe? Eu precisei fazer por conta disso, por causa do curso mesmo. Só que aí eu fui encontrando a minha voz, eu fui encontrando prazer nas coisas que eu falo com vocês. Que uma das coisas, um dos desafios lá é a gente encontrar o nicho, né? O nicho, para quem não sabe, é um assunto que você gosta de falar, o tipo de tema, né, que você vai trazer. E eu encontrei isso. E talvez não seja algo que vai fazer o canal crescer exponencialmente, porque talvez esteja saturado. Tem nomes aí maravilhosos, Pastor Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, tantas pessoas famosas, coaches da vida aí que falam sobre relacionamento conjugal, crescimento pessoal e tal, desenvolvimento, finanças, né? Tem canais específicos que falam sobre isso e eu não tenho intenção nenhuma de ficar tão grande desse jeito. Mas é o assunto que eu gosto de falar e o sol pode brilhar pra mim também. Eu também quero falar sobre esse assunto, por que não? Porque é algo que pra minha realidade foi tão bom, foi tão maravilhoso, me ajudou tanto, sabe? Me ajudou tanto, assim, com tantas coisas e... eu passei por... vocês sabem, eu já falei também, tem vídeos aqui, que a gente passou por dificuldades, a gente quase se separou, mas atitudes que nós tomamos foram mudando a nossa vida. Então eu quis compartilhar isso com vocês, eu uso o canal para isso. Se vai crescer, se vai chegar em 50 mil pessoas, não sei. Mas se uma pessoa for atingida como eu sei que é, porque eu recebo alguns feedbacks, então isso me dá alegria de continuar e eu vou continuar. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver tempo, eu vou. Faço aqui com o meu celular precário. Pra quem não sabe, o meu celular é um Moto G22, muito fraquinho, muito ruinzinho por sinal. Não posso comprar outro agora, mas eu estou usando a ferramenta que eu tenho. Então aquela história, não espera ser perfeito pra começar. Primeiro você começa, depois melhora. Eu ainda tô na fase do começar, ainda não pude entrar na fase do melhorar. Mas quem sabe, depende também de vocês, né? De me ajudar a fazer esse canal crescer, aí eu vou poder melhorando. Gente, eu não vou estender mais, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Agradeço se você ficou até aqui me acompanhando, muito obrigada. E deixa o like, isso ajuda para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se você tá vendo, não se inscreveu, se inscreve, não custa. Só aperta o botãozinho lá. Eu boto de 2 a 3 vídeos por semana. Então, se você puder ver os outros que você ainda não viu, vai lá ver. Eu fiz assim com bastante esforço, mas muito carinho, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana pra vocês e até o próximo vídeo.